Olá pessoal, nesse vídeo eu vou mostrar para vocês, eu vou falar para vocês sobre o processo de escolha e delimitação do tema. Esse é o primeiro passo para você iniciar um projeto de pesquisa, né? Então, não se consegue iniciar uma pesquisa sem primeiro definir um tema, tá? Então, esse é o momento que a gente vai escolher e também delimitar o tema. Nesse texto aí que eu estou disponibilizando para vocês, vocês vão ver uma espécie de roteiro ou de passo a passo em que vocês podem tanto escolher um tema, né? Então como é que você vai fazer para escolher um tema e também como você faz para delimitar esse tema. Então o que é delimitar um tema? Então a gente vai ver isso daqui a pouco. Tá? Então eu vou aqui só percorrer o texto. Esse texto ele começa falando sobre o início da pesquisa. Tá? Então, primeiramente, o primeiro passo que você tem que dar é escolher e posteriormente delimitar um tema. Então, como é que você faz para escolher um tema para a sua pesquisa, escolher um tema para o seu TCC, escolher um tema para o seu artigo, para a sua monografia, enfim. Então, uma primeira dica que a gente sempre costuma dar para os alunos é a seguinte: escolha temas que estão dentro de disciplinas que você tem interesse, disciplinas que você tem afinidade. Tá? Então, comece pesquisando temas em disciplinas que você teve um bom desempenho, disciplinas que você gostou do assunto, dos assuntos, né? Para que seja temas, para que você escolha um tema, melhor dizendo, que você tenha facilidade, que você tenha gosto por esse tema, para que depois a escrita não fique enfadonha. Tá? Então não pesquise ou não comece escolhendo temas que você não tem muita afinidade. Tá? Então, dentro da sua área, ou dentro do seu curso, dentro da sua disciplina, procure por assuntos que você tem afinidade. Tá? Mas aí veja, não basta eu simplesmente encontrar um assunto, eu preciso delimitar o meu tema. Então, por exemplo, se eu sou da área de gestão ambiental, certo? Se eu faço um curso na área de gestão ambiental, e aí dentro desse meu curso eu tenho vários temas possíveis. Eu tenho educação ambiental, recursos energéticos, biodiversidade, meio ambiente, etc. Então eu tenho uma série de assuntos, eu tenho uma gama de assuntos e de potenciais temas dentro dessa área de gestão ambiental. Você concorda que falar somente sobre gestão ambiental não seria possível dentro de um TCC? Por quê? Porque a gestão ambiental envolve muitos temas, muitos assuntos. Então, por essa razão, eu preciso delimitar, eu preciso restringir mais esse tema. Eu preciso sair da visão macro de gestão ambiental e ir para uma visão micro, que pode ser um desses assuntos aqui. Tá? Então, nunca escolha um tema que tenha muita abrangência. Você precisa delimitar, você precisa recortar esse tema. Você precisa especificar mais esse tema. E aí, se você já trabalha na área, se você já está atuando na sua área, né, no curso que você está fazendo, é interessante também que esse tema que você vai escolher seja um tema que você vê diariamente na sua área. Tá? Então, por exemplo, se eu já trabalhasse com gestão ambiental, seria muito mais fácil para mim escolher um tema com o qual eu já estou familiarizado no meu ambiente de trabalho. Então, se dentro da gestão ambiental eu trabalho com recursos energéticos, por exemplo, então é um bom tema para escolher para a minha pesquisa. Então, o que é importante é primeiro você escolher por afinidade, ou seja, um assunto que lhe interessa, que você goste, e também, se for o caso, um assunto que esteja no seu cotidiano de trabalho. Mas é importante que você saiba que é preciso que a gente escolha um tema, mas também que a gente delimite um tema. E aí, o texto vai exemplificar agora um pouco isso que eu acabei de falar. Dentro de um curso de gestão ambiental, por exemplo, a gente tem uma disciplina chamada Responsabilidade Pública em Gestão Ambiental. Tá? Isso aqui é só um exemplo. A ideia disso aqui é que você transporte isso para o seu curso. Tá? Então pense no seu curso, na área do seu curso, uma disciplina que tenha no seu curso que você tenha interesse nela. Então, dentro da área de gestão ambiental, tem uma disciplina chamada Responsabilidade Pública em Gestão Ambiental.
E você concorda que dentro de uma disciplina a gente tem contato com vários assuntos, com diversos assuntos. Então, dentro da disciplina Responsabilidade Pública em Gestão Ambiental, eu tenho alguns assuntos como educação ambiental, desmatamento, saneamento básico, coleta seletiva, sustentabilidade, etc. Então, dentro dessa disciplina, eu tenho uma série de itens, ou seja, eu tenho uma série de assuntos, o que pode ser a delimitação do meu tema para o meu TCC. Então, o que é que você fez até agora? Você pensou no seu curso, né, numa disciplina que o seu curso tem, que você já cursou, enfim, e dentro dessa disciplina os assuntos, né, que ela contém. E aí você pode escolher um desses assuntos para ser o seu tema de pesquisa. Mas aí você pode estar pensando, mas eu também não tenho tanto interesse pelos assuntos que eu vi até agora e também não estou trabalhando na área. O que é que eu devo fazer nessa situação? Lembrando que eu até destaquei aqui, não é possível escrever o seu TCC sobre todos esses assuntos, tá? Então eu não posso escrever o meu TCC sobre educação ambiental, desmatamento, saneamento básico, seletivo coletivo, porque apesar de serem assuntos, né, de uma disciplina, se eu for juntar tudo isso para escrever num TCC, para fazer uma pesquisa num TCC, eu não terminaria nunca, porque são muitos assuntos que envolvem uma série de variáveis. Então eu preciso delimitar e escolher apenas um deles. Tá? Então, tem aqui esse gráfico que eu chamo de diagrama de definição do tema. O que é que você tem que fazer? Procure algum assunto por afinidade, que você diga, não, esse aqui eu consigo estudar, eu consigo ler, então é um assunto que me interessa, então eu tenho uma certa afinidade com ele, eu posso fazer um TCC sobre ele. Então, o primeiro ponto que você precisa avaliar para saber se aquele tema é relevante para você, primeiramente, e também relevante para a comunidade acadêmica, é você ver se você tem de fato afinidade e interesse nesse assunto. Então, não adianta escolher temas que você não tem afinidade e interesse, porque senão isso vai se tornar um sacrifício para você. Imagine você passar um semestre, um ano escrevendo sobre algo que você não tem interesse, algo que você não gosta. Né? Então procure temas ou procure assuntos que você tenha afinidade ou interesse. Um segundo ponto para definir um tema é pesquise na internet se há conhecimento disponível sobre esse assunto. Ou seja, pesquise se há de fato artigos, dissertações, livros. Veja se há conhecimento científico desse assunto, sobre esse tema disponível na internet. Inclusive, nesse momento, eu indico que vocês assistam ao vídeo sobre o Google Acadêmico, que eu coloquei aqui na plataforma, para que vocês vejam. Para quem ainda não conhece, veja como fazer pesquisas no Google Acadêmico. O Google Acadêmico é uma ferramenta da Google para fazer pesquisas sobre artigos científicos, monografias, dissertações. E aí você pode me perguntar, mas qual é a diferença do Google Acadêmico para o Google normal que a gente usa? Porque o Google normal que a gente usa, o google.com.br, se você pesquisar lá por algum assunto, vai vir uma série de conteúdos, como o Wikipedia, por exemplo, que não são conteúdos interessantes para você usar em trabalhos científicos. Então, a indicação é que você use o Google Acadêmico, porque nele os resultados da busca que você faz são artigos científicos, são trabalhos científicos, tá? Então, são trabalhos que têm relevância científica e acadêmica. Então, o segundo passo para você definir o seu tema é saber se tem conhecimento na internet sobre ele, ou na biblioteca, enfim. E o terceiro ponto para definir o tema é ver se ele tem aplicabilidade e relevância. Ou seja, se é um tema que tem interesse geral, se o seu orientador gostou muito desse tema, se ele tem relevância na sociedade, relevância na academia, se ele é aplicável, ou seja, se é possível de fato aplicar esse tema realmente. Então, se você respondeu sim para todos esses 3 pontos, é sinal de que o seu tema é viável. O tema que você escolheu, o assunto que você escolheu para ser o tema da sua pesquisa, ele é viável. Mas aí, se por acaso você respondeu não para algum desses círculos, por exemplo, se você escolheu um tema interessante, para você é interessante, você tem afinidade, você tem interesse, ele tem relevância, ele tem aplicabilidade, mas aí quando você foi fazer uma pesquisa na internet, você viu que não tem tanto material
acadêmicos científicos sobre esse tema. Então esse não é um bom sinal, é sinal de que ainda não tem muitas pesquisas feitas sobre esse assunto. Então é melhor você escolher um outro assunto. Tá? E aí, percorrendo um pouco mais o texto, eu tenho aqui um exemplo. Digamos que a gente esteja aqui, continuando no exemplo, na educação ambiental. Então, o primeiro círculo, o assunto interessa, não é um assunto que você tem afinidade, então esse checkzinho aqui significa que sim, o autor tem interesse, ou o aluno tem interesse, ele tem afinidade sobre o tema educação ambiental. Existe conhecimento acadêmico científico disponível na internet sobre esse assunto? Sim, é um assunto que, se você for pesquisar na internet, no Google Acadêmico, você vai encontrar muito conteúdo relevante, muitos artigos. Há outras pessoas interessadas nesse assunto, ou seja, há um impacto nesse assunto na sociedade. A gente sabe que a gente enfrenta uma série de problemas hoje com relação ao meio ambiente. Então, há muita gente interessada nisso, né? A sociedade e a comunidade estão interessadas nesse assunto. Então, aquilo que eu falei, se você responder positivamente para os 3 círculos, então a educação ambiental é um assunto que pode ser o tema do seu TCC. Então, seguindo aqui a ideia desse diagrama de definição do tema. E aí, claro, se algum dos círculos você responder negativamente, é sinal de que você precisa encontrar um novo tema. Mas agora, aquilo que eu falei anteriormente, falar sobre educação ambiental é um tema muito amplo, muito abrangente. Então a gente tem uma série de conteúdos dentro desse assunto, dentro desse tema. Então a ideia é justamente delimitar o tema. E aí, nessa delimitação, como é que a gente pode fazer? Eu posso trabalhar a educação ambiental no contexto da sustentabilidade. Ou seja, eu restringi o meu tema. Eu delimitei o meu tema. Eu não vou simplesmente tratar de educação ambiental de modo geral. Eu quero tratar de educação ambiental num contexto de sustentabilidade. Ou seja, veja que eu estou restringindo o meu tema. Estou restringindo um pouco mais aqui. Eu quero analisar a educação ambiental e no contexto da sustentabilidade em escolas. Então, como é que isso vem sendo tratado nas escolas? Educação ambiental e sustentabilidade. Aqui nessa terceira seta delimita um pouco mais. Então, eu não quero em qualquer escola, eu quero analisar isso em escolas públicas. E nessa última seta, eu delimitei mais ainda, eu quero analisar escolas públicas de João Pessoa. Então veja, eu estou delimitando o meu tema. Eu peguei um tema geral, dentro desse tema geral eu escolhi uma sub-área, onde eu quero aplicar essa área geral, que é a sustentabilidade, e aí eu fui delimitando ou diminuindo o escopo da pesquisa. Então eu saí de escolas, para escolas públicas e para escolas de João Pessoa. Aqui eu poderia, ao invés de escola pública de João Pessoa, eu poderia escolher uma escola de um bairro, por exemplo, ou 2 escolas, uma pública e uma particular, para ver como a educação ambiental e a sustentabilidade estão sendo abordadas nesses contextos. Então eu poderia diminuir um pouco mais esse escopo, delimitar um pouco mais isso aí. Tá? Então, esse é o primeiro passo que você tem que dar para iniciar a sua pesquisa. Escolha um tema com base na sua preferência, temas que você goste, que você tenha afinidade. Vou voltar aqui para os círculos. Temas tema que você gosta, que você tem afinidade, das disciplinas que você já pagou. Pesquise se há conhecimento na internet sobre esse tema. E pesquise também, veja também, analise se há aplicabilidade, se há relevância desse tema na sociedade, na academia. Você pode até perguntar a algum professor da disciplina, para ver se esse realmente é um tema interessante. Então, se você consegue responder sim para esses 3 círculos, o seu tema é um tema viável, é um tema interessante. Então, até o próximo vídeo.